Você já se sentiu diferente? Não diferente no sentido de ser especial ou melhor que os outros, mas diferente de um jeito solitário. Um jeito que te faz sentir como uma peça que não se encaixa perfeitamente em lugar nenhum. Você olha para o lado na igreja e vê mulheres que parecem tão resolvidas, tão em paz com suas rotinas, tão confortáveis em suas vidas. E você, por dentro, carrega uma estranha e santa inquietação. Uma sensação de que há mais, de que você foi feita para algo que ainda não consegue ver, mas que queima na sua alma como uma brasa viva. Você sorri, você serve, você ora. Mas lá no fundo, você se pergunta: Senhor, o que há de errado comigo? Por que eu sinto essa sede que nada parece saciar? Se essa descrição te causa um arrepio de reconhecimento, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e ouça com o seu espírito. E antes de continuar, eu quero te pedir duas coisas. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e, se puder, compartilhe um pequeno depoimento. Me diga se você já se sentiu assim, diferente, meio deslocada, mas com um fogo que não se apaga dentro de você. Isso nos ajuda a criar uma comunidade de fé e consolo umas para as outras. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras mulheres. Tem alguém que você conhece que precisa muito ouvir isso. Porque o que você chama de errado, Deus pode estar chamando de escolhido. O chamado de Deus na vida de uma mulher raramente se parece com um tapete vermelho e um coro de anjos cantando. Na maioria das vezes, ele se parece com uma jornada no deserto. Ele se parece com uma luta que ninguém vê. Ele se parece com uma estranha solidão, mesmo no meio da multidão. Ele se parece com um alvo pintado nas suas costas para o inimigo. A verdade que a religiosidade moderna esconde de você é que ser uma mulher escolhida por Deus não é, primeiramente, sobre conforto, mas sobre consagração. Não é sobre facilidade, mas sobre ser forjada no fogo. Não é sobre popularidade, mas sobre propósito. E esse propósito, muitas vezes, te isola antes de te exaltar. Ele te quebra antes de te usar. Ele te esvazia de si mesma para te encher dele. Então, se você se sente fraca, se você chora no escuro, se você luta com pensamentos que te dizem que você não é boa o suficiente, se você já se sentiu abandonada por Deus no meio da sua maior batalha, fique aqui, porque talvez esses não sejam sinais de que Deus te esqueceu. Talvez esses sejam os selos da sua escolha. Nesta mensagem, nós vamos rasgar o véu da superficialidade e expor 8 sinais profundos e muitas vezes dolorosos de que você é, de fato, uma mulher escolhida por Deus para um propósito nesta geração. E eu não estou falando de sinais óbvios. Estou falando das marcas secretas que o Espírito Santo grava na alma daquelas que ele separou para si. Então aproveita agora e comenta aí embaixo. Vamos criar um espaço de comunhão e força. A sua luta não é um sinal de rejeição, mas a evidência da sua eleição. O primeiro sinal de que você é uma mulher escolhida é uma profunda e persistente inquietação santa. Preste atenção, não estou falando de ansiedade, de descontentamento com a vida ou de ambição mundana. Estou falando de uma insatisfação espiritual que não te deixa se acomodar na mediocridade. É a alma de uma águia vivendo em um galinheiro. Você olha para a vida cristã que muitos vivem, uma vida de domingo, de rituais, de aparências, e algo dentro de você grita: não pode ser só isso. Essa voz não é de condenação, é de convocação. É um eco do céu em seu espírito, uma espécie de saudade divina. Uma lembrança de que seu verdadeiro lar não é aqui. Essa inquietação te impede de se satisfazer com sermões rasos. Te impede de viver uma fé de conveniência. Ela te empurra para fora da sua zona de conforto. É a voz de Deus no seu espírito sussurrando: eu tenho mais para você. Não pare aqui. Não construa sua tenda neste vale. É um chamado para o profundo que te torna intolerante ao raso.
Você se sente como um peixe de águas profundas, tentando sobreviver em um aquário. É desconfortável, é frustrante e faz você se questionar o tempo todo. O mundo chama isso de instabilidade. A religião chama de rebeldia, mas Deus chama de chamado. Foi essa inquietação santa que fez Abraão sair de sua terra sem saber para onde ia. Pense no que isso significou. Ele não apenas fez as malas. Ele desmantelou sua realidade, sua segurança, sua identidade cultural. Ele teve que enfrentar os questionamentos da família, os olhares de desconfiança dos vizinhos. Para onde você vai, Abraão? Eu não sei. Mas por quê? Porque eu ouvi uma voz. Essa inquietação o tornou um louco aos olhos do mundo para que pudesse se tornar o pai da fé. E aqui está a tática do inimigo contra esse sinal. Ele tentará rotular sua inquietação santa como ingratidão. Ele sussurrará em sua mente: veja tudo o que Deus já te deu. Uma família, um teto, saúde. Por que você não consegue ficar satisfeita? Você é ingrata. Você sempre quer mais. Ele tenta usar a bênção de Deus como uma gaiola para te manter presa. Ele quer que você confunda contentamento com conformismo. Mas contentamento é florescer onde você foi plantada, enquanto conformismo é aceitar que o seu vaso é pequeno demais. Deus não quer que você seja ingrata, Ele quer que você seja faminta pelo propósito dele, que é sempre maior do que as circunstâncias atuais. Se você carrega essa insatisfação, não a amaldiçoe. Não pense que há algo errado com você. Essa é a bússola de Deus, apontando para o seu destino. Em vez de fugir dela, incline-se para ela. Transforme-a em oração. Pergunte a Deus: Senhor, para onde essa inquietação está me levando? O que o Senhor quer que eu deixe para trás? Qual é o mais que o Senhor tem para mim? Não peça a Deus para tirar a inquietação. Peça a Ele para te dar a coragem de segui-la, porque essa inquietação não é para te atormentar, é para te mover. É o primeiro sinal de que você foi marcada para uma jornada que vai além do comum. O segundo sinal é uma extrema sensibilidade à voz de Deus. E isso é uma faca de dois gumes, uma bênção que muitas vezes se sente como um fardo. A mulher escolhida não apenas ouve a Deus na palavra ou na pregação, ela o sente. Ela tem uma capacidade aguçada de discernir o que agrada e o que entristece o Espírito Santo. É como ter uma pele espiritual sem calos, ela sente tudo. Ela entra em um ambiente e seu espírito se agita se houver algo errado, uma presença estranha, uma conversa contaminada. Ela está prestes a tomar uma decisão e sente uma paz inexplicável que a impulsiona, ou um freio interior que a paralisa, mesmo que a lógica diga o contrário. Essa sensibilidade faz com que o pecado perca o sabor. Enquanto outros podem brincar com pequenas mentiras, com fofocas, com pensamentos impuros e não sentir nada, para a mulher escolhida, isso é como veneno. Seu espírito acusa imediatamente. A presença de Deus é tão real para ela que a ausência dele, causada pela desobediência, é fisicamente dolorosa. É um luto na alma, uma secura que a leva ao arrependimento imediato. Essa é a bênção e a maldição desse sinal. A bênção é a intimidade. Você vive em um diálogo constante com o Pai. Você recebe direção, consolo e correção de forma clara e pessoal. Mas a maldição é que você não consegue mais viver como os outros. Você não pode assistir às mesmas coisas, rir das mesmas piadas, participar das mesmas conversas que entristecem o espírito. Sua consciência espiritual se torna tão aguçada que o mundo começa a se tornar barulhento, áspero e desconfortável. Você se torna seletiva, não por arrogância, mas por sobrevivência espiritual. Pense no profeta Samuel, quando era apenas um menino. Ele dormia perto da Arca da Aliança e ouviu uma voz. Ele não a reconheceu de início. Achou que era o sacerdote Eli. 3 vezes ele se levantou confuso. Eli, com sabedoria, entendeu o que estava acontecendo e o instruiu. Da próxima vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve.
Samuel tinha o dom da audição espiritual, mas precisou aprender a discerni-lo. Muitas vezes, a mulher escolhida se sente como o jovem Samuel, ouvindo coisas em seu espírito que não entende, sentindo impulsos que a confundem, até que aprende a dizer: "Fala, Senhor." O ataque do inimigo aqui é sutil e perigoso. Ele tentará te convencer de que essa sensibilidade é fraqueza emocional, excesso de escrúpulos ou legalismo. Ele quer que você se sinta radical demais, julgadora ou antissocial. O objetivo dele é te dessensibilizar. Ele te bombardeia com tanto barulho, tanta informação, tanta distração, que a voz suave de Deus se torna inaudível. Se você tem essa sensibilidade, você precisa guardá-la como um tesouro. Cultive o silêncio. Proteja seus ouvidos e olhos espirituais. Valorize essa sensibilidade, porque ela não é um defeito. É o seu GPS divino, seu sistema de alerta antecipado. É através dela que Deus te guiará por caminhos que a lógica humana jamais poderia traçar. Agora, vamos falar de algo que talvez seja o sinal mais difícil de aceitar, porque dói. O terceiro sinal de que você é uma mulher escolhida é que você tem um alvo pintado nas suas costas. Entenda isso de uma vez por todas, com toda a clareza do seu espírito. O diabo não perde tempo com quem não representa uma ameaça para o reino dele. Ele não ataca soldados de enfeite, ele ataca a linha de frente. Ele não desperdiça suas flechas com quem já está rendido à passividade e à religiosidade morna. O nível da sua guerra espiritual é um indicador direto do nível do seu chamado. Se você enfrenta uma oposição que parece desproporcional, se do nada suas finanças são atacadas, sua saúde é atacada, seus relacionamentos são atacados, sua paz é roubada, sua mente se torna um campo de batalha constante com pensamentos de dúvida, medo e acusação. Isso não é necessariamente um sinal de que você está fazendo algo errado. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser o sinal de que você está posicionada para fazer algo tão certo, tão poderoso, que o inferno inteiro se levantou para tentar te parar antes que você comece. A mulher escolhida é uma portadora de sementes. Sementes de cura, de libertação, de propósito, de avivamento. E o inimigo é um ladrão de sementes. Ele tentará te atacar antes mesmo que você descubra o poder que carrega. Ele atacará sua identidade, tentando te convencer de que você é fraca, incapaz, desqualificada, suja pelo seu passado. Por quê? Porque se ele te convencer de que você não é ninguém, você nunca se levantará para ser a mulher que Deus te chamou para ser. O leão ruge mais alto quando a presa que ele teme está prestes a descobrir sua própria força. Veja a vida de Jó, um homem justo, íntegro, temente a Deus, e de repente tudo desmorona. Por quê? Porque Deus se orgulhou dele no céu e o diabo pediu permissão para atacá-lo. A crise na vida de Jó não foi um sinal de seu pecado, mas um testemunho de sua justiça. E a parte mais cruel do ataque não foi a perda dos bens ou da saúde. Foi o ataque psicológico de seus amigos que tentaram convencê-lo de que a culpa era dele. O inimigo sempre tentará usar pessoas, até mesmo as bem-intencionadas, para te fazer acreditar que sua aprovação é um castigo e não uma promoção. Veja a vida de Paulo. Após sua conversão, ele viveu naufrágios, prisões, açoitamentos, perseguições. Por quê? Porque ele era o maior instrumento de expansão do evangelho de sua geração. Quanto maior o chamado, maior a oposição. Portanto, mulher de Deus, pare de se perguntar, por que sempre eu? Pare de interpretar sua batalha como abandono de Deus. Comece a entender a guerra espiritual por trás disso. Quando o ataque vier, em vez de se encolher em autopiedade, levante-se em autoridade. Reconheça o ataque pelo que ele é, uma confirmação do seu chamado. Diga em voz alta: Satanás, eu sei por que você está me atacando.
É porque você teme o que Deus vai fazer através da minha vida. Mas o sangue de Jesus é a minha proteção, e a palavra de Deus é a minha arma. Você não vai me parar. Esta aflição está produzindo para mim um peso eterno de glória. A mulher escolhida não foge da guerra. Ela entende que nasceu para ela e que maior é aquele que está nela do que aquele que está no mundo. O quarto sinal é uma fome incontrolável pela palavra e pela presença de Deus. E não me entenda mal. Não estou falando de um dever religioso. Não é sobre ter que ler a Bíblia para marcar um checklist espiritual. É uma necessidade vital, uma urgência da alma. Assim como seu corpo anseia por comida quando está faminto e por água quando está com sede, seu espírito anseia pela verdade da palavra e pela manifestação da presença de Deus. É uma fome que, se não for saciada, te deixa fraca, desorientada e vulnerável. A mulher escolhida não se contenta em saber sobre Deus. Ela precisa conhecê-lo. A Bíblia, para ela, não é um livro de histórias antigas. É uma carta de amor viva, é um manual de guerra, é o pão diário que a sustenta. Ela pode passar horas lendo e meditando, e parece que o tempo voa. Ela sublinha, ela escreve, ela chora sobre as páginas, porque ali ela encontra a si mesma. Ali ela ouve a voz do seu amado. Ali ela encontra a munição para suas batalhas espirituais. O profeta Jeremias expressou essa fome perfeitamente quando disse: "Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas eram a minha alegria e o meu júbilo, pois sobre mim foi invocado o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos." Jeremias 15:16. Ela não apenas lê, ela se alimenta da palavra, e essa fome se estende à presença. Ela não vai à igreja apenas para encontrar pessoas ou cumprir uma obrigação social. Ela vai com sede. Ela anseia por aquele momento no louvor em que a atmosfera muda, em que o céu parece descer à terra. E ela não vive só de momentos de culto. Ela busca essa presença em seu quarto, no carro, no trabalho. A oração para ela não é uma lista de pedidos, mas um lugar de encontro. Um lugar para derramar o coração, para ouvir, para ser abraçada pelo Pai, para simplesmente ficar em silêncio diante dele. Jesus disse: "Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados." Mateus 5:6. Essa fome é um presente, é a prova de que seu espírito está vivo e saudável. Cuidado, pois o inimigo fará de tudo para matar essa fome. Ele te oferecerá fast food espiritual, entretenimento sem fim, redes sociais viciantes, conversas vazias, preocupações constantes. Ele quer te encher de lixo para que você não tenha apetite para o banquete. Ele quer que você sofra de anorexia espiritual, tornando-se tão fraca que qualquer vento de adversidade ou falsa doutrina te derrube. Se você tem essa fome, alimente-a. Seja radical em protegê-la. Não a negligencie. Quanto mais você come da palavra, mais fome você tem. Quanto mais você experimenta da presença, mais sede você tem. Essa fome é o que te manterá forte no meio das batalhas. É o que te dará sabedoria quando você não souber o que fazer. É o que te manterá conectada à sua fonte de poder. Uma mulher escolhida é uma mulher faminta por Deus. E ela descobre, para sua alegria, que Deus também está faminto por um relacionamento com ela. O quinto sinal é algo que talvez você nem perceba em si mesma, mas outros veem com espanto. É uma resiliência sobrenatural. É a capacidade de ser derrubada, mas não destruída. De ser ferida, mas não derrotada. De ser pressionada por todos os lados, mas não esmagada. A mulher escolhida passa por coisas que quebrariam outras pessoas. Ela enfrenta traições de quem mais confiava, perdas que rasgam a alma, decepções que destroem sonhos, humilhações que ferem o orgulho. Ela cai, ela chora, ela sente a dor em sua totalidade, ela não a nega, mas de alguma forma ela sempre se levanta de novo. Não é com força própria, não é com otimismo barato
ou pensamento positivo. É uma força que vem de um lugar mais profundo, uma força que ela mesma não entende. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. É como aquela palmeira que enverga na tempestade, quase tocando o chão, parecendo que vai se partir ao meio. Mas quando o vento passa, ela volta a se erguer, talvez até mais forte, com raízes mais profundas. As pessoas olham para você e pensam, como ela ainda está de pé depois de tudo o que passou, como ela ainda consegue sorrir, como ela ainda consegue servir a Deus. E a resposta honesta, no silêncio do seu coração, é: eu não sei. Só pode ser Deus. Essa resiliência não significa que você não tenha cicatrizes. Pelo contrário, a mulher escolhida muitas vezes é cheia delas. Mas suas cicatrizes não são monumentos à sua dor. São testemunhos da sua cura e da fidelidade de Deus. Cada cicatriz conta uma história de uma batalha que o inimigo achou que tinha vencido, mas que Deus transformou em vitória. São como as marcas nas mãos de Jesus, provas de que a morte foi vencida. Pense na mulher com o fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento, de isolamento social, de vergonha, gastando tudo o que tinha. Ela tinha todos os motivos para desistir, mas sua resiliência a levou a um último ato de fé desesperada. Se eu apenas tocar na orla do seu manto, serei curada. Ela se arrastou, enfrentou a multidão e sua resiliência ativou o milagre. O ataque do inimigo contra essa resiliência é tentar te convencer de que a próxima queda será a última. Ele sussurra: você não vai aguentar mais uma. Desta vez você não se levanta. Desista, é mais fácil. Ele quer te traumatizar com a memória da dor para que você tenha medo de lutar de novo. Se você olhou para trás e se surpreendeu com a sua própria capacidade de sobreviver ao que viveu, entenda, não foi você. Foi a graça de Deus te sustentando. Foi o Espírito Santo agindo como um exoesqueleto espiritual, te mantendo de pé quando seus próprios ossos queriam ceder. Essa resiliência é um selo. É a prova de que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Não importa quantas tempestades venham, você não é forte, você é fortalecida. E isso faz toda a diferença. O sexto sinal é um dos mais belos e, ao mesmo tempo, dolorosos. É ter um coração quebrantado pelo que quebranta o coração de Deus. A mulher escolhida não consegue ser indiferente ao mundo ao seu redor. Ela não consegue construir uma bolha de felicidade egoísta e ignorar a dor lá fora. Ela não consegue ver a injustiça e ficar em silêncio. Ela não consegue ver o sofrimento e não sentir uma pontada de dor, uma compaixão que a move. Ela carrega uma empatia profunda, que muitas vezes se sente como um fardo pesado. Ela chora pelas notícias que vê na TV, não como uma reação passageira, mas como um peso que a leva à oração. Ela sente a dor pela amiga que está se desviando do caminho. Ela se importa com a criança de rua, com a viúva solitária, com a ovelha perdida. Seu coração está de alguma forma sintonizado com o coração do Pai, e por isso ela sente um eco da dor dele pelo mundo quebrado e pelas pessoas que ele tanto ama. Isso a torna uma intercessora natural. Mesmo que ela não saiba usar palavras bonitas ou teológicas, suas orações são carregadas de um peso de compaixão, de lágrimas, de verdade. Ela se coloca na brecha pelos outros. Ela geme em oração por sua família, por sua igreja, por sua nação. Pense em Neemias. Ele tinha um cargo confortável e seguro no palácio do rei. Mas quando ouviu sobre a ruína de Jerusalém e o sofrimento de seu povo, ele não apenas se entristeceu. A Bíblia diz que ele sentou, chorou, lamentou por dias, jejuou e orou. O quebrantamento dele não foi passivo. Ele o moveu a uma ação ousada que restaurou uma nação. Pense em Jesus ao se aproximar de Jerusalém. Ele olhou para a cidade e chorou sobre ela, dizendo: "Ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz."
Ele não chorava por si mesmo, mas pela cegueira e pelo destino daqueles que o rejeitavam. Esse é o coração que a mulher escolhida carrega. O inimigo, é claro, odeia essa característica. Ele tentará te dizer que você é emocional demais, codependente ou que sofre por antecipação. Ele quer que você se proteja, que construa muros ao redor do seu coração para não se ferir. Ele quer te convencer de que a indiferença é força e que a compaixão é fraqueza. É uma mentira diabólica. Não endureça seu coração. Esse coração sensível e quebrantado é o solo fértil, onde Deus plantará ministérios de cura, de serviço e de restauração. Ele não te deu esse fardo para te esmagar, mas para te usar como um canal do amor e da misericórdia dele neste mundo ferido. Sua compaixão não é um problema a ser resolvido. É seu superpoder, a marca do caráter de Cristo sendo formada em você. O sétimo sinal é um profundo desconforto com a mediocridade espiritual, especialmente a sua própria. A mulher escolhida vive em um estado de santa insatisfação com seu nível de consagração. Ela nunca acha que ora o suficiente, que lê a Bíblia o suficiente, que ama a Deus o suficiente, que perdoa o suficiente, que serve o suficiente. Isso não é falsa humildade, nem um complexo de inferioridade. É o resultado inevitável de ter vislumbrado, ainda que de relance, a santidade de Deus. Quando você vê quão grande, puro e santo Ele é, você se torna dolorosamente consciente de quão pequeno e falho você é. É a experiência de Isaías, que ao ver a glória de Deus, não se sentiu exaltado, mas esmagado, clamando: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Isaías 6:5. É a experiência de Pedro, que após a pesca milagrosa, caiu aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Lucas 5:8. Essa consciência constante da distância entre quem você é e quem Deus te chamou para ser te mantém humilde, te mantém dependente, impede que o orgulho espiritual, o pior tipo de orgulho, crie raízes em seu coração, enquanto outros podem se gabar de suas disciplinas espirituais, de seus ministérios ou de seu tempo de conversão. A mulher escolhida está sempre de joelhos no secreto, dizendo: "Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de mais de ti e menos de mim." O perigo aqui, e é um perigo mortal, é deixar que o inimigo transforme esse santo descontentamento em condenação. Ele é o acusador dos irmãos, e essa é a sua especialidade. Ele pegará sua busca genuína por santidade e a torcerá, sussurrando: "Viu? Você falhou de novo. Você nunca será boa o suficiente. Deus deve estar decepcionado com você. Desista. Você precisa discernir a diferença entre a voz do Espírito e a voz do acusador. O descontentamento que vem de Deus, convicção, te leva para mais perto dele, em arrependimento, humildade e dependência. A condenação que vem do diabo te afasta dele, em vergonha, medo e desespero. Se você vive com essa sensação de que ainda não chegou lá, abrace-a como um sinal de saúde espiritual. É a prova de que você não está estagnada. É o motor que te impulsiona para a maturidade. Paulo, no final de sua vida, uma vida de serviço incomparável, disse: "Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus." Filipenses 3:12. Se nem o apóstolo Paulo se sentia pronto, por que você se sentiria? Esse desconforto não é um sinal de que você está longe de Deus, mas de que você está perto o suficiente para sentir o calor da santidade dele, e isso te faz querer mais. Finalmente, o oitavo sinal. E este amarra todos os outros, dando-lhes um destino. A mulher escolhida por Deus carrega dentro de si a semente de um propósito que a assusta. Em seus momentos mais íntimos com Deus,
No silêncio do seu quarto, ele sussurra em seu coração sonhos e visões que são muito, muito maiores do que ela. Planos que sua capacidade natural, seus recursos financeiros, sua educação e sua rede de contatos jamais poderiam realizar. E isso a apavora. Ela olha para o tamanho do sonho e para o seu próprio tamanho, e a matemática não fecha. Ela se sente inadequada, despreparada, uma fraude. Ela se sente como Gideão, que se via como o menor da casa de seu pai, sendo chamado para libertar Israel. Ela se sente como Davi diante de Golias, um menino pastor contra um gigante de guerra. Ela se sente como Maria, uma jovem virgem chamada para gerar o Salvador, uma missão que desafiava toda a lógica e a biologia. O chamado de Deus na sua vida é, por definição, impossível de ser realizado sem a intervenção direta e sobrenatural dele. E é exatamente esse o ponto. Deus te dá um propósito que te assusta para que você não tenha outra opção a não ser depender totalmente dele. Se você pudesse fazer isso sozinha, com seus próprios talentos e força, a glória seria sua. Mas quando o impossível acontece, quando a cura vem, quando a porta se abre, quando a multidão é alcançada, ninguém terá dúvidas de quem foi o autor. A sua insuficiência é o palco perfeito para a suficiência de Deus. O ataque do inimigo aqui é óbvio. Ele usará o seu próprio medo contra você. Medo de falhar, medo de parecer ridícula, medo do que as pessoas vão pensar, medo da responsabilidade. Ele usará a voz da razão e da prudência para te paralisar. Seja realista, ele dirá. Quem você pensa que é para fazer isso? E muitas mulheres escolhidas passam anos, até décadas, paralisadas neste ponto, sentindo o chamado queimar por dentro, mas com medo demais para dar o primeiro passo. Mas hoje, Deus está te dizendo, o tamanho do seu medo é apenas um reflexo do tamanho da sua unção. Se o seu propósito não te assusta, provavelmente não veio de Deus. O chamado divino sempre te levará para águas mais profundas do que seus pés podem tocar. Pense em Moisés diante da sarça ardente. Ele deu a Deus uma lista de desculpas. Quem sou eu? Não sei o que dizer. Eles não vão acreditar em mim. Eu não sei falar bem. E a resposta de Deus para todas as suas inseguranças foi uma só. Eu estarei com você. Essa é a única qualificação que você precisa. Se você carrega um desses sonhos impossíveis em seu coração, saiba que isso é um dos sinais mais claros da sua eleição. Deus não te daria a visão se não planejasse te dar a provisão. Seu trabalho não é ter o plano completo. Seu trabalho é dizer sim hoje e dar o próximo passo de obediência, mesmo tremendo de medo. Como Esther, que disse, se eu perecer, pereci. É nesse lugar de rendição e confiança cega que os gigantes caem e os mares se abrem. Você ouviu os 8 sinais, a inquietação santa, a sensibilidade à voz de Deus, o alvo nas suas costas, a fome pela palavra, a resiliência sobrenatural, o coração quebrantado, o desconforto com a mediocridade e um propósito que te assusta. Talvez você tenha se identificado com vários deles. E talvez, pela primeira vez, sua história de lutas, lágrimas e solidão começou a fazer sentido. Essas coisas que você via como suas maiores fraquezas ou maldições são, na verdade, as digitais de Deus na sua alma. São as provas da sua escolha. Ser uma mulher escolhida não é ter um título. É carregar uma responsabilidade. É viver em um altar. É uma jornada de morrer para si mesma todos os dias para que Cristo possa viver através de você. Não é fácil, não é glamouroso, mas é o único caminho para uma vida de significado eterno. Hoje, Deus não está te chamando para a perfeição. Ele está te chamando para o posicionamento, para parar de se desculpar por quem Ele te criou para ser, para parar de tentar se encaixar em moldes que não te servem, para abraçar sua identidade com todas as dores e glórias que ela implica. Eu quero fazer uma oração por você agora.
uma oração de comissionamento. Feche seus olhos, se puder, e receba esta palavra como se o próprio Deus estivesse falando com você. Pai Celestial, no nome poderoso de Jesus, eu levanto a vida de cada mulher que está ouvindo esta mensagem. Eu te agradeço porque o que o inimigo usou para tentar destruí-la, o Senhor está revelando agora como um selo da sua escolha. Senhor, eu declaro sobre ela que a confusão está dando lugar à clareza. O medo está dando lugar à fé. A solidão está dando lugar a um profundo senso de pertencimento a ti. Eu declaro que a inquietação santa que ela sente a impulsionará para o centro da tua vontade. Eu declaro que sua sensibilidade espiritual será aguçada e protegida de todo ataque. Eu declaro que toda arma forjada contra ela pelo inimigo não prosperará e que ela se levantará como uma guerreira valente, vestida da tua armadura. Eu declaro que sua fome e sede por ti serão saciadas com revelação e intimidade. Eu libero sobre ela uma força sobrenatural para se levantar de cada queda, mais forte do que antes. Eu abençoo o seu coração compassivo e peço que o Senhor o use para curar os quebrantados. E eu declaro que o medo que a paralisa diante do seu propósito está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Que ela receba uma ousadia santa para dar o primeiro passo. Espírito Santo, sela esta palavra no coração dela. Confirma a ela de forma inegável que ela é tua, que ela é amada, que ela é vista e que ela foi escolhida para um tempo como este e que ela nunca mais duvide disso. Se você recebeu essa palavra, se você se reconheceu nesses sinais, eu quero que você faça algo profético. Escreva nos comentários agora mesmo, como uma declaração que ecoa no céu. Eu sou uma mulher escolhida e assumo meu lugar. Não guarde esta mensagem para você. Compartilhe com pelo menos uma outra mulher que precisa ter sua identidade restaurada. Sua jornada não precisa mais ser solitária. Há um exército de mulheres escolhidas se levantando, e você é uma delas. A caminhada começa agora. Vai e vive como quem você realmente é.